ZYH 241, 1200 kHz, ondas médias, 20.000 watts de potência. Sistema Correio de Rádio, ligando Alagoas pela informação. Sistema Correio de Rádio. ZYH 241, 1200 kHz, ondas médias, 20.000 watts de potência, ligando Alagoas pela informação. SCR, Sistema Correio de Rádio. Sistema Correio de Rádio. Vem aí a próxima atração. A partir de agora, com você. Ave Maria de Anguera, Ave Rainha da Paz, nós te saudamos alegres, por nos amares demais. Programa Apelos Urgentes. Ai, ai, Anguera, quem me dera de novo voltar. Ai, ai, Anguera, pra de noite na cruz eu rezar. Um programa católico de evangelização. Ai, ai, Anguera, quem me dera de novo voltar. Ai, ai, Anguera, pra de noite na cruz eu rezar. Roseane Moreira.
Boa noite, estamos iniciando o programa Pelos Urgentes, um programa vinculado à Associação Nossa Senhora de Anguera. E você, meu ouvinte, terá um programa muito especial nessa noite. Hoje, dia 21 de janeiro de 2015, um dia especial, porque temos aqui a presença do vidente de Nossa Senhora, Pedro Regis, ele mesmo, o vidente de Nossa Senhora. E se você esteve ontem na aparição, na festa linda, na palestra do Pedro, lá do Colégio Diógenes Jucá, você também vai apreciar com certeza o programa de hoje, que vai ser muito especial. Faremos uma entrevista a Pedro Regis, fazendo perguntas super interessantes, inclusive com a sua participação. Você liga aqui para o nosso programa de hoje, coloca a sua pergunta e o Francisco vai fazer aqui ao vivo a Pedro Regis. Qual a dúvida que você tem sobre as aparições de Anguera, sobre a vida do Pedro, sobre o que Nossa Senhora vem dizendo? Pois anote, ligue aqui para o nosso programa 4009-0009 e faça a sua pergunta. Temos aqui no programa de hoje toda a equipe do nosso programa, Francisco Coelho, Rosângela Ribeiro. Boa noite, Ró! Boa noite, Aninha. Boa noite aos nossos ouvintes queridos do programa Pelos Urgentes. É um programa hoje especial, um programa cheio da graça de Deus, e você pode ligar mesmo. É 4009-0009, o telefone aqui da Rádio Correio, AM 1200 kHz. É uma grande alegria contar com Pedro Regis hoje ao vivo aqui no nosso programa. Você acompanha também pelo sistema Correio de Rádio, pela web. É só acessar e você vai ver aqui todos os locutores no programa. E temos também aqui no estúdio da Rádio Correio o Edivaldo Donato. Boa noite, Edivaldo. Boa noite ouvinte, assíduo deste programa, não é? Não vou poder falar. Pelo amor de Deus. Deste programa, não é, que todo mundo escuta, é um programa já de muito tempo, com muita alegria a gente vem aqui todas as semanas fazer esse programa, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui divulgando os apelos de Nossa Senhora de Anguera. É isso aí, boa noite, Edivaldo, e boa noite também a nossa amiga Geselita Correia. Boa noite, Lita. Boa noite, Rosângela, boa noite, Aninha, boa noite, Pedro Regis, Edivaldo, Francisco, o Alex, né? E todos vocês que estão aí na expectativa para saber o que é que nós vamos falar hoje sobre Nossa Senhora. E como a Aninha já abriu dizendo que vocês também podem fazer parte do nosso programa. Se vocês têm dúvida, está na hora para tirar com o nosso confidente Pedro Regis. Boa noite. Francisco, você também aqui fazendo parte da entrevista de hoje. Boa noite, Francisco Coelho. Boa noite mesmo, na paz de Jesus, no amor de Nossa Senhora, com esse título muito especial de Anguera, mas é ela mesma, a Mãe de Jesus, sempre nos acompanhando. Por isso que nós temos essa oportunidade, não vamos deixar escapar, né? Com certeza o Pedro está aqui firme e forte. Que Deus abençoe a você que está conosco, nosso amigo Alex aqui na técnica, enfim, todos nós na força do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora sim vamos ouvir o boa noite de Pedro Regis Alves, ele que veio de Anguera, na Bahia, está aqui em nossa cidade, Maceió, e vai estar um boa noite. Com certeza o programa de hoje vai ser muito especial. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ana. Boa noite a toda a equipe do programa Pelos Urgentes. Este é um dia de graça para todos nós e é uma alegria sempre renovada, né? Poder estar aqui, poder falar daquilo que Nossa Senhora propõe para nós. Então, que o coração de cada um de nós esteja em festa nesse momento. E você que nos escuta, tanto pelo rádio como pela internet, sejam bem-vindos a este momento de graça e de bênção para todos nós. Muito bem, então eu vou começar fazendo a primeira pergunta, tá certo? Da entrevista de hoje. Hoje, dia 21 de janeiro de 2015, e nós estamos ao vivo com um rapaz que há 27 anos vê Nossa Senhora. Pedro, o que mudou na sua vida depois das aparições de Nossa Senhora? Bem, na verdade, quando um fato dessa natureza acontece com qualquer ser humano, é impossível a gente continuar sendo a mesma pessoa. Na verdade, a própria missão que se assume em si nos leva a essa mudança, nos leva a outro patamar. Primeiro porque
a gente precisa colocar freios até mesmo naquilo que a gente sempre sonhou e que agora é hora de viver o sonho de Deus, né? Porque eu tinha os meus planos, né, antes de tudo acontecer. São coisas que ocorrem que a gente não sabe por que acontece. Deus é que sabe. Mas estar nessa missão é, sem dúvida, uma graça especial que Deus me concedeu, embora eu não sou merecedor, como eu disse ontem, e falo sempre em todas as minhas palestras pelo Brasil, digo que tudo isso acontece com uma graça de Deus, mas para um ser humano pecador que nunca se achou digno, mas a vida da gente vai mudando no decorrer do tempo, mas sobretudo espiritualmente. Claro que ainda precisa talhar muita coisa, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Como a conversão é um processo que se dá todos os dias, eu ainda estou nesse processo, né? Até a hora que Deus quiser. E a gente vai fazendo aquilo que Deus quer e vamos conseguindo alcançar o objetivo, que é nos aproximar cada vez mais de Deus. Que bom. Pedro, nós estamos completando, no dia 1º de fevereiro, 16 anos de programa Pelos Urgentes aqui pela Rádio Correio. É uma alegria muito grande fazer parte dessa equipe que leva as mensagens de Nossa Senhora aos ouvintes, àqueles que escutam o programa. Ontem você falou na palestra de um ponto muito interessante. Você resumiu as mensagens de Nossa Senhora em 5 pedidos básicos, em 6 itens importantíssimos. Então, para seguir Nossa Senhora, se for resumir as milhares de mensagens, né, mais de 3.000 mensagens já transmitidas, se fosse resumir todas elas nos 6 pontos, quais são esses pontos para que os ouvintes também possam escutar e possam assimilar de uma forma mais prática o que Nossa Senhora pede em suas mensagens? Bem, a conversão é o resumo de tudo, mas como eu posso me converter? Aí ela dá aquelas pedrinhas que a gente chama, né? O Santo Rosário, a Sagrada Escritura, a consagração ao Imaculado Coração de Maria, a obediência ao verdadeiro magistério da Igreja, né? Existe um 6º que deu branco aqui agora, a Eucaristia, né? Confissão, Eucaristia, Santo Rosário, Sagrada Escritura, consagração ao Imaculado Coração de Maria e a fidelidade à Igreja, o verdadeiro magistério da Igreja. Agora é importante observar essa palavra verdadeiro magistério da Igreja, como se Nossa Senhora dissesse assim, existe o verdadeiro e existe o falso, compreende? Ao dizer a fidelidade ao verdadeiro magistério da Igreja, porque há ensinamentos, há pessoas mesmo na nossa Igreja Católica que trazem algumas coisas que não fazem parte da doutrina católica, né? Embora sejam padres às vezes, mas é preciso conhecer a Igreja para saber o que a Igreja pensa sobre determinados assuntos, porque opinião pessoal não é doutrina de Igreja. Então há muitas pessoas dentro da nossa Igreja Católica, a gente não está aqui para tapar sol com a peneira, que expressa a sua opinião pessoal, e as pessoas que não conhecem a doutrina da Igreja acabam tomando isso como doutrina. Não, mas o padre da minha paróquia falou, né? Como eu disse ontem lá na palestra, chegou em Minas Gerais, a mulher disse, olha Pedro, o padre da minha paróquia disse que o demônio não existe, mas Nossa Senhora disse que existe, e aí, eu fico com quem? Digo, olha, a senhora não é obrigada a ficar com ninguém, a senhora vai ficar com a verdade. Agora, se o padre diz que o diabo não existe, deixa ele morrer, que ele vai ter a prova se existe ou não, né? Porque ao dizer isso, então já está, a vida dele já começa a se complicar, né? Então eu disse, bom, o verdadeiro magistério da Igreja ensina a existência e a eternidade do inferno. Então, se tem um padre pregando isso, ele está pregando algo que não é ensinado pela Igreja. Portanto, nesse sentido, não se deve dar crédito àquilo que está sendo dito. É preciso olhar o catecismo. O que é que o catecismo da Igreja Católica ensina? Que o demônio existe, que o demônio não é uma abstração, mas um ser. Está bem claro lá no catecismo. O demônio não é uma abstração, mas um ser. Acabou. Então eu não posso chegar aqui no rádio e dizer que o demônio existe, que o inferno existe. Pela Igreja está no Evangelho. Então a Igreja não vai... A Igreja em si, na sua totalidade, não vai ensinar isso, mesmo porque se ela se ela ensinasse isso, estaria se contradizendo. Seria uma contradição a tudo aquilo que ela ensinou durante mais de 2000 anos, né?
Quem vai perguntar agora é Geselita Correia, né, Geselita? Vamos lá. Nós estamos aqui ao vivo e o bate-papo de hoje é com o nosso amigo confidente de Nossa Senhora, Pedro Regis. Se você, meu ouvinte, que nos escuta nesse momento, quiser fazer alguma pergunta a Pedro Regis, é só ligar 4009-0009. 4009-0009. Muito bem, vamos lá. O que é que eu gostaria que Pedro falasse para o nosso público, para os nossos ouvintes? Nós já temos, Pedro, mais ou menos 4.090 mensagens. São 27 anos de vivência que você tem com Nossa Senhora. Então, claro que Nossa Senhora, como você acabou de falar, é igreja. Ela fala a verdade. E o que ela quer de nós, justamente, é que a gente se converta. Essa é a base. Aí as pessoas, como Nossa Senhora, cada mensagem, ela sempre tem que falar aquilo que é necessário. É a conversão, é a Eucaristia. Ela não muda, né? Mas ela tem a forma de abordar. Aí o que me dá uma dor no coração, chega a dar uma apunhalada mesmo, quando eu ouço uma pessoa que tem cultura, uma pessoa que tem estudo, e tem a coragem de perguntar: por que as mensagens de Nossa Senhora são tão repetidas? Não acha que sejam xerox? Isso não é maldade? Bom, isso não é nem maldade, é questão de ignorância, né? Bom, isso que a Geselita levantou é bastante interessante. Obrigado, Lita, por seu questionamento, que são, assim, muito interessante para as pessoas tirarem as suas dúvidas. Observe bem. Digamos que no próximo sábado, lá em Anguera, esteja presente uma família, só um exemplo, tá? E no meio daquela família tenha, digamos, um membro que não goste, fala mal da igreja, fala mal dos padres, diz que não se confessa porque padre é isso e aquilo. Bom, ninguém está sabendo do que esse sujeito pensa, né? Mas Nossa Senhora sabe. Aí Nossa Senhora vai lá e dentro da mensagem ela pede confissão e pede para respeitar o sacerdote. Por quê? Porque Nossa Senhora quer dar um recado diretamente para aquela pessoa. Isso não acontece sempre, mas eu já vi centenas de vezes isso acontecer. Agora a pessoa depois de dizer para mim, a mensagem foi para mim. E por quê? Porque eu nunca gostei de me confessar, eu não gosto de padre, entende? E Nossa Senhora tocar. Digamos que na próxima terça-feira chega uma outra pessoa que também tem esse pensamento. Sim, e se Nossa Senhora quiser cutucar o sujeito lá? Não tem problema nenhum. É bom lembrar que em cada aparição de Nossa Senhora existe um público diferente, né? Então, não é questão da mensagem ser repetida. Não existe nenhuma mensagem que se repetiu 100% na sua totalidade. Mas existem pedidos que se repetiram milhares de vezes. Isso aí sim. Quer dizer, como Nossa Senhora fala de confissão, quantas mensagens existem sobre confissão? Centenas. Quantas mensagens existem sobre a Eucaristia? Centenas. Há mensagens, por exemplo, que Nossa Senhora passou, digamos assim, durante 2 meses. Na maioria, em 80% das vezes que ela apareceu, ela falou da Eucaristia, tocou a Eucaristia, obediência, fidelidade. Se você for observar, amor à verdade é um dos temas que ela muito aborda. Então, há muitas mensagens que ela fala sobre a importância de se ter amor à verdade, que hoje muitas pessoas não querem ter, porque o mundo vive impregnado com a corrupção, com a mentira, com as coisas que não são de Deus. Então, ela vai, amor à verdade, amor ao evangelho. Então, na verdade, muitas pessoas vive essa ignorância religiosa e acabam pegando, por exemplo, um livro de mensagem desse que está aqui em minhas mãos. Ele abre aqui e diz: olha, Nossa Senhora está pedindo aqui a conversão. Ele passa 10 páginas, está lá Nossa Senhora dizendo: convertei-vos, né? Convertei-vos, mudar de vida. Depois ela diz: a conversão é necessária para a vossa salvação. Quer dizer, o pedido é o mesmo, embora ela usou a linguagem diferente. Existe uma diferença na linguagem entre convertei-vos, mudar de vida, numa mensagem, e a conversão é necessária à vossa salvação. Mudar de vida por meio de um processo de conversão que se dá por meio da oração, da confissão, da Eucaristia. Então, às vezes as pessoas ignoram isso, mas é sempre desculpa para quem não quer acreditar, né? Porque se a gente for tomar o pé da letra, isso diz assim: mas parece que as coisas se repetem. Bom, então tu vai ter que rasgar tua Bíblia, que o Evangelho, os 4 Evangelhos contam a mesma história do mesmo homem que fez os mesmos milagres, há milagres que Mateus narra com umas palavras e Marcos já narra o mesmo milagre com outras palavras, mas falando daquela mesma pessoa. O Evangelho de hoje, por exemplo, fala da cura do homem da mão seca, né? E quem está narrando o Evangelho de hoje, né, você vai encontrar nos outros Evangelhos a mesma
história daquele mesmo homem, já com outras palavras. Cada um escreve, né, com detalhes diferentes, mas o sentido é mesmo, é mostrar o poderio de Jesus. É nesse sentido. O que eu vejo também, sabe, Pedro? Como nós lemos muito, ultimamente, Nossa Senhora tem dito: meus filhos, tenham nas mãos o rosário, a Sagrada Escritura e o amor no coração. Depois ela completa confissão, Eucaristia. E ela vem repetindo muito isso. E por que ela repete? É porque a gente não está fazendo. Exatamente. Uma mãe, ela não deixa de falar para o seu filho, ela dá um conselho hoje. Ele continua no erro, ela vai dar amanhã e vai dar todos os dias até, como diz aquele adágio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até a insistência, né? Aliás, Jesus ensinou isso no Evangelho. Jesus disse: pedi e pedi com insistência. Está lá escrito no Evangelho. Então, Jesus chega até a contar a história de um homem que chega, pessoas de madrugada em sua casa, né? E começa a pedir: olha, chegou uma visita, eu não tenho. Ele começa a pedir, a insistir. E Jesus disse que conta esse fato para mostrar que é importante se insistir naquilo. Então a gente precisa insistir com Deus na nossa oração para que Deus nos atenda. Então é importante isso. Por isso que Nossa Senhora, ela repete alguns pedidos que se faz, né? São necessários. Necessário. E urgente. E urgente, né? E Edivaldo também vai fazer uma pergunta a Pedro Regis. Daqui a pouquinho vamos cantar uma música linda, né? Enquanto nos preparamos para o segundo bloco de perguntas. E agradeço nesse momento, né? Aproveito o momento para agradecer aos nossos patrocinadores. Porque se você está aí nos escutando, se nós temos a oportunidade de estar aqui evangelizando, é graças à ajuda financeira e à oração de tantos amigos, de tantos patrocinadores. Colégio Santa Úrsula, Paráclito e Clube do Ouvinte, formado por você, ouvinte deste programa. Se você que está me escutando puder colaborar, seja por quanto for, participe desta obra. Deposite o quanto for possível no Banco do Brasil, a agência 1600 dígito 4, conta número 13653, dígito 0. Vou repetir. Banco do Brasil, agência 1600, dígito 4, conta número 13653, dígito 0. Pois é. Então vai agora a minha pergunta e os ouvintes também vão acompanhar, não é? É o seguinte, Pedro, é minha curiosidade. 27 anos de missão, não é isso? Em uma diocese de Feira de Santana. E ontem à noite, você falando, e nos alegrou muito da vinda de um bispo. A diocese está ganhando agora um novo bispo. 27 anos, talvez a preocupação ou a angústia de alguém, porque ali, Anguera, não cresceu muito mais, não é? Em movimentos, apesar de muita gente, mas precisa-se de uma abertura melhor da igreja. E isso a gente sabe que tem muita influência do bispo, porque os padres estão sobre as ordens, né, a obediência do bispo. Então, vai chegar um bispo. Qual a expectativa? O que é que você pensa? Será que vai ser melhor? Os planos que nós falamos que ali vai acontecer muitas coisas. Será que com essa vinda desse bispo vai clarear mais? Bom, professor, na verdade, dia 6 de fevereiro nós iremos receber, será apresentado o nosso arcebispo coadjuntor Dom Zanoni, que está vindo do Espírito Santo, embora ele seja baiano também, lá de Vitória da Conquista. Há alguma expectativa? Sim. Eu realmente não posso negar que há uma expectativa. Assim que for possível, irei me apresentar a ele, e não irei pedir nada, né? Não irei fazer exigência nenhuma, mesmo porque eu não preciso exigir nada de ninguém, né? Eu irei me apresentar humildemente e irei me colocar à disposição dele para que ele possa conhecer e tirar as dúvidas que ele quiser. Eu irei me colocar como servo a serviço da igreja e vou deixar nas mãos dele. Não vou fazer o que fiz há 20 anos atrás, né? Eu vou agir de outra forma, mesmo porque a nossa esperança é que realmente o bispo faça alguma coisa. Não se está aqui tratando de aprovação de aparição, porque todas as pessoas que esperam a aprovação de uma aparição, eu chamo de ignorantes, né? A ignorância religiosa,
Não espere por aprovação de aparição, você que me ouve. A igreja não aprova aparição. Não existe nenhum documento em Roma declaro para os devidos fins que Nossa Senhora apareceu a Lúcia, Francisco e Jacinto. Quem achar que tem, está enganado, e quem disser que tem, está mentindo, né? Não existe nenhum documento oficial da igreja atestando aparição nenhuma de Nossa Senhora, nem Fátima, nem Lourdes, nenhuma. Atestando, olha, para não causar confusão. Não existe nenhuma assinatura de nenhum papa atestando que Nossa Senhora desceu do céu. Não existe, tá? Agora, a igreja observa uma determinada aparição. Se essa aparição não contradiz com o evangelho, com a igreja se aproxima e dá um apoio chamado apoio pastoral. Não é que a igreja está aprovando a aparição de Anguera. Então, se o bispo Dom Zanoni quiser, ele pode dar um apoio pastoral. O que significa apoio pastoral? Esse povo que vai a Anguera, ser acolhido pela igreja, ter Santa Missa, ter confissão, ter Eucaristia, a igreja está presente, até o bispo, se ele quiser, sem se meter diretamente na aparição. Por quê? A questão da aparição compete a mim, porque Nossa Senhora aparece para mim. Então, a igreja age dessa forma. A ala inteligente é essa aí, né? Quer dizer, vai dar um apoio pastoral. A igreja não aprova a aparição, mesmo porque a aparição não acabou, né? Está no decurso dos acontecimentos. Então não existe essa possibilidade, digamos assim, do bispo chegar e aprovar. Não, ninguém espere por isso, porque eu já sei que não vai acontecer. Pode facilitar, abrir mais, né, espaço. Não é né? aprovar a aparição. Sim. Então é deixar claro. Se um dia ele chegar lá, e com o texto na mão rezando, eu vou pegar o microfone e dizer: o seu bispo está aqui, mas eu quero que vocês saiam daqui dizendo que o bispo acolheu vocês, mas não digam que ele aprovou a aparição. Não tem nada a ver. Entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quer dizer, isso faz parte da doutrina católica, né? Que muitas pessoas não entendem. Agora, claro que o apoio pastoral, o apoio à nossa missão, quando eu digo apoio, digamos assim, um padre ligar para o bispo e dizer: olha, eu conheço o Pedro, conheço o trabalho dele e não vejo nada demais. Se você quiser acolher, pode acolher, para que ele fale da experiência dele. Então, ótimo. E aí eu vou chegar no lugar e vou deixar bem claro que não existe aprovação de aparição. Entende? Eu tenho que ser sincero. Não adianta, se o bispo, qualquer padre, os padres vão lá em Anguera, vocês todos que estão aqui já sabem, eu já recebi em um dia só 18 padres da Anguera em festa. Eu deixei bem claro, apontei para as pessoas: olha, esses padres estão aqui, mas não significa que a igreja aprovou a aparição, né? A gente não precisa de um documento. Como é que você vai... Eu vou esperar que a igreja faça um documento atestando que Nossa Senhora apareceu em Anguera para me converter. Então eu lhe digo logo que você vai para o inferno, que esse documento nunca vai ser assinado pela igreja, né? Então a igreja tem a sua prudência. O que é que ela faz? Ela vai e dá apoio a você, aos fiéis, porque essa é a obrigação da igreja: acolher os fiéis, dar o sacramento a quem pede. Agora, a igreja não tem a obrigação de dizer para as pessoas que Nossa Senhora está aparecendo para Chico, para Francisco, para Pedro, para Maria, para Antônio. A igreja não tem obrigação nenhuma, mesmo porque a aparição não constitui dogma de fé, né? Agora, a igreja olha, e olhando e não vendo nada de anormal, entende o que eu chamo de anormal, né? Se a igreja não vê nada de anormal, de indiferente à doutrina, então a igreja pode dar um apoio pastoral, um acolhimento aos fiéis. Agora, em relação à aparição, a igreja normalmente não se mete. A prova maior eu dou da seguinte maneira: Fátima, vou dar o exemplo de Fátima e Lourdes. As pessoas na ignorância: mas a igreja aprovou Fátima e Lourdes. Tá, então me mostra o documento. Não existe documento assinado por nenhuma autoridade dizendo que Nossa Senhora, atestando que ela apareceu em Fátima. A igreja deu apoio pastoral. Você vê algum padre pregando que as mensagens de Fátima e de Lourdes? Quem de vocês aqui, de 5 anos para cá, viu alguém falar das mensagens de Fátima e Lourdes? Respondo logo: nenhum de vocês aqui ouviram essa pregação. Ninguém fala nada, entende? Mas a igreja está lá acolhendo quem acredita, coisa. Mas, no geral, a igreja se cala diante do fenômeno da aparição, mas se manifesta de forma clara no acolhimento aos fiéis, que esse é o papel da igreja. O papel da igreja é acolher os fiéis, né? Porque tudo já foi dito por Jesus no Evangelho. Nossa Senhora vem porque a gente é cabeça dura, né? Jesus falou que é para a gente andar pela direita e a gente de vez em quando dá uma escapulida pela esquerda. E aí, Nossa Senhora vem para ajudar. Em Maceió são 18 horas e 29 minutos e o Francisco também tem uma pergunta a Pedro Regis.
Muito bem, amados irmãos, e nós todos que estamos aqui sempre pedindo ao Espírito Santo, né, que nos guie. Afinal de contas, eu acho, viu Pedro, mais do que acho, realmente é assim que acontece. A grande preocupação, e eu particularmente vejo isso com muita preocupação, a família. Se em 1994 houve aquela pergunta, como é que vai a família? Essa pergunta está ecoando hoje. Então, nós, a partir de mim que estou aqui falando, do Pedro que tem essa missão importantíssima, nós precisamos mais e mais entender essa essência da família. Afinal de contas, a tecnologia está aí desvirtuando. Em muitos casos, né? Eu não digo isso 100%, claro. Mas em 99. Não é assim? E eu já questionava aqui o Pedro, ele já respondeu muito bem, mas não sei se ele quer acrescentar alguma coisa, com relação a essa visão direcionada a Jesus Cristo, né? Ou seja, a minha oração a Jesus Cristo, a minha consagração a Jesus Cristo, como é que anda a minha consagração? Eu estou questionando a mim mesmo. E isso, sem dúvida nenhuma, reflete em cada um de nós. E, afinal de contas, aquela postura, né? A gente fica em pé, né, meu amigo Alex? A gente fica em pé, a gente fica de joelho, enfim. Tudo isso, eu acho, né, Pedro, e mais do que isso, é a nossa realidade. E nós precisamos aprofundar isso. Não é preciso ser teólogo, né claro. Pedro? Observa bem. Isso trata-se de experiência pessoal com Jesus, né? Quer dizer, cada um tem a sua experiência pessoal com Jesus. E no sentido de adorar o Cristo, de se abrir para a realidade. E cada fiel tem a sua maneira de rezar ou de orar, que dá no mesmo caminho. Cada pessoa tem sua maneira de se aproximar de Jesus e de viver a sua experiência de fé, né? Tudo é importante. A consagração, aquilo que se vive, né? Porque a nossa primeira consagração vem do batismo, né? A gente recebe a graça do Espírito Santo com o batismo e, portanto, nós trilhamos a nossa vida pautada naquilo que a gente recebeu lá atrás, que é a graça do batismo. Mas nem sempre o mundo, as coisas do mundo moderno de hoje, como você falava, as famílias mudaram o rumo. Hoje as pessoas, eu estava vendo uma fotografia interessante, como as prostitutas do passado se vestiam. Impressionante, sabe? As prostitutas do passado, qual era o traje delas? O traje das prostitutas do passado é o traje das pessoas de bem de hoje. Imagine agora. Quer dizer, tem pessoas de bem de hoje que usam trajes que eram usados no passado pelas prostitutas do passado. Então o negócio desentonou, né? Saiu do tom. Por quê? Porque os tempos ficaram modernos. E as pessoas acompanharam essa modernidade de uma forma errônea. Não é que você vai viver na Idade da Pedra. Você tem que viver a realidade da vida de hoje, mas na prudência. O que Nossa Senhora diz nesse sentido? Tem uma mensagem muito recente que ela fala: vós tendes liberdade, mas tende cuidado. Quer dizer, você tem liberdade de usar vocês mulheres, por exemplo, têm liberdade de usar uma roupa curta. Deus não vai amarrar ninguém para não usar. Mas você pensa assim: a roupa que eu estou usando, será que andando na rua eu não vou levar alguém a me desejar, né? Isso não é só mulher, não. Pode ser até um cabrinha desse aqui, né? Na verdade, assim, cada pessoa, não é só mulher, os homens também, né? Quando um homem põe uma roupa, sabe? Você pode chamar a atenção das mulheres na rua? Pode chamar. A mulher chama, e a mulher chama mais ainda. Você pode estar levando uma multidão ao pecado por causa da sua roupa, né? Quer dizer, de onde é que vem esse problema? Vem exatamente de onde você disse, vem da família, porque uma criança de 3 anos de idade não sai daqui para ir no shopping Iguatemi para comprar roupa. Os pais levam. Então, se o pai está dando aquela roupa à criança, se você dá roupa de boneca para a filha de 3 anos, quando ela tiver 15, não vai querer usar roupa normal, né? A questão de... Então, a família precisa estar mais pautada nos ideais do Evangelho, na doutrina da igreja. E a igreja precisa assumir o seu compromisso, né, de ensinar. Porque hoje, muitos padres, né, claro que nem todo mundo tem coragem de falar o que eu vou falar aqui agora, mas quem me conhece sabe que eu falo, eu não estou mentindo. Muitos padres não têm coragem de falar,
nos altares, porque a pregação é mais daquela, muitos, né, quer agradar. Muitos padres têm medo de falar e os fiéis recuarem, né? Como eu disse ontem na palestra, o padre é maravilhoso, todo mundo faz a melhor propaganda, mas no dia que o padre, na pregação, lança uma flechada em cima de alguém, a pessoa sai lá, hoje eu não gostei não. A pregação hoje foi muito chata, né? Por quê? Porque o padre falou uma coisa que atingiu aquela pessoa. Mas é nessa hora que a gente tem que ter humildade, não. O padre falou, ele nem sabia disso, não sabia de nada. Então eu acho que foi um recado de Deus para a minha vida. Mas quando não tem humildade, o sujeito sai falando mal do sacerdote, entende? Então tem padre que tem coragem, chega lá e fala a verdade, nem que os fiéis virem as costas e vão embora. Porque para esses padres, o importante não é a quantidade, e sim a qualidade, né? Outra coisa, você até me perguntava antes de começar o programa, né? Vamos dizer, uma salve, rainha, um momento de oração. Existem momentos na Santa Missa em que, falando da Santa Missa, por exemplo, em que você senta, outros momentos que você fica de pé. As pessoas perguntam assim, Pedro, na hora da consagração, a gente deve ficar de pé? A gente pode ficar ajoelhado? Pode, não deve ficar ajoelhado. Deve ficar ajoelhado no momento da consagração. Mas e se eu for doente? Meu filho, se você for doente, fica em pé. E se você for doente, fica até deitado de repente, né? Não interessa. Mas o importante é que você esteja ali na presença de Deus. Mas se você tem saúde perfeita, Jesus, o padre consagra, Jesus chegou ali. Quantas vezes se faz reverência aos reis da terra? E por que não se faz para Jesus, né? No momento que o sino tocou, vamos ficar de joelho. E já me perguntaram também, e a gente pode receber a Eucaristia, né, ajoelhado? Vamos para a doutrina católica. Não é a opinião de Pedro Regis, que minha opinião não tem esse peso. Eu vou naquilo que a igreja ensina na doutrina. E que muitos padres talvez nem conheçam essa doutrina que é da própria igreja deles. Porque eu já vi aqui em Maceió, né, na capelinha ali, né, na Redalva, não, na capelinha de Redalva, né, uma Santa Missa, um sacerdote aqui de Alagoas, meu amigo, né, que já não está mais entre nós, e uma senhora com um véu na cabeça se ajoelhou e ele mandou se levantar. Só que atrás na mesma fila, estava vindo uma outra mulher, quase com os peitos de fora, né, expando tudo, sabe? E ele deu a comunhão. Eu achei uma aberração aquilo, sabe? Mas a mulher estava vestida decentemente, com o véu na cabeça, é a maneira dela. Mas vamos partir para a doutrina católica. O que é que o documento da igreja diz? Que o fiel pode receber a Eucaristia na mão, na boca, de pé ou ajoelhado. Acabou. As pessoas dizem assim, mas dizem que se Jesus não pode receber na mão porque Jesus sai da hóstia. Quem ensina isso está falando besteira, não conhece a doutrina da igreja, não sabe de nada. Bobagem. Jesus, no momento que a hóstia foi consagrada, nenhuma oração do Papa junto com a igreja toda desconsagra, né? A igreja, o padre sabe consagrar, mas não existe como desconsagrar a hóstia. Compreende? Portanto, aquilo que se faz de errado com a Eucaristia, se comete uma heresia. O herético está automaticamente excomungado. Acabou. É doutrina católica. Então, você pode comungar na mão, colocando a mão esquerda em cima da direita, e quando o ministro ou o padre disser o corpo de Cristo, responda amém. E comungue. Na frente do padre e do ministro. Nada de virar as costas, né? Porque o perigo da comunhão na mão, as pessoas perguntam e eu digo, olha, eu explico o que eu estou explicando aqui agora. Não é pecado nenhum comungar na mão, tá? Agora, se puder evitar, evite. Por quê? Por vocês, que são católicos conscientes? Não. Pelos inimigos da igreja. Um sujeito pode entrar numa igreja para roubar uma Eucaristia, para fazer coisas erradas, em seitas. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns estados americanos em que eles pagam $500 por uma hóstia consagrada. As seitas. Então, jovens vão comungar, pega na mão, leva no bolso, entrega lá e recebe os $500. E eles fazem as chamadas missa negra, né? E onde uma mulher despida está sob um altar e onde a hóstia é introduzida na vagina daquela mulher, aquela coisa toda. Então, assim, essas coisas que eu estou falando aqui talvez esteja assustando você que está ouvindo do outro lado. Mas é bom que a gente diga para você saber que existe isso e para você saber o perigo, às vezes, né? O perigo, às vezes, de se comungar na mão. Embora a igreja permite, mas tem que ter prudência, né? A prudência tem que haver. Agora, pecado não é, porque a igreja diz que pode comungar, né? Então você pode
fazer essa oração, pode estar de joelho, de pé, como você quiser. Agora, não esquecendo de que o importante é fazer tudo para aquele que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o programa Apelos Urgentes. Continue escutando. Vamos cantar um pouquinho para daqui a pouco irmos ao segundo bloco de perguntas. Jesus, tu és o sol da minha vida, luz que ilumina o meu viver, beleza infinita que me faz sempre querer viver no teu amor. Sou eu, o teu Jesus, aqui escondido, no pão que te alimenta e dá vigor. Sou eu quem nos braços sempre te levou, nos momentos de dor. Vem à minha mesa te servir do alimento que sou eu, neste pão sacramentado. Vem provar do meu amor, que por ti se entregou lá na cruz por teus pecados. De água viva, minha alma sente sede de te amar. Quem sou eu pra não querer me alimentar do pão vivo do altar? Sou eu, o teu Jesus, que te abraça, presente nesta hóstia consagrada. Sou eu, o pão dos anjos que te alimentou na alegria e na dor. Vem à minha mesa te servir do alimento que sou eu, neste pão sacramentado. Vem provar do meu amor, que por ti se entregou lá na cruz por teus pecados. Vem, vem, Jesus, fazer morada em mim. Não sou digna de nada,
nós estamos ao vivo, é o programa Pelos Urgentes. Se você quiser conhecer mais sobre as aparições de Nossa Senhora, acesse www.apelosurgentes.com.br. Entrevistando nessa noite Pedro Regis Alves, o vidente de Nossa Senhora. Temos uma ouvinte de Brasília que ligou agora para o nosso programa, chamada Elizabeth, e quer fazer uma pergunta a Pedro. Vamos ouvi-la? Elizabeth, boa noite. Boa noite a todos aí da rádio. Boa noite, é um prazer contar com a sua companhia, sintonia no nosso programa e participação, viu, Elizabeth? O prazer é meu. Eu queria fazer uma pergunta ao Pedro, é possível? É possível, comadre, estou aqui lhe ouvindo. Boa noite, Pedro, Beth. boa noite. Boa noite. Como é ser funcionário de Nossa Senhora e viver da providência há 27 anos? Como isso acontece na prática? As perguntas da Elizabeth, mas tudo bem. Obrigado pela sua pergunta, Beth. Na verdade, funcionário de Nossa Senhora, esse título é novo, né? Eu gostei, viu? Funcionário de Nossa Senhora. Viver da providência é um milagre de Deus, pronto, porque tenho 27 anos na missão, né? Eu já publiquei um livro. Aí já não se trata de livro de mensagem, um livro meu mesmo, o Igreja Católica Esperanto da Verdade. Eu publiquei, assim, para tentar ajudar também, né, as pessoas ao conhecimento da doutrina católica e, ao mesmo tempo, claro, ajudar na missão financeiramente, né, que as despesas são muitas. Mas nada cobre, nada material, venda de nada cobre as despesas da missão. Então, o gasto é muito grande. Então, assim, a vivência da misericórdia passa por pessoas, né? Acho que Deus escolhe pessoas para ajudar. Então, existe, no movimento de Anguera, existe um grupo de pessoas que acredito serem usadas por Deus para ajudar na missão. Então, a misericórdia de Deus sempre passa, nesse sentido, por pessoas que nos ajudam, né? Então, é muito gratificante ver o que Deus faz. Ao longo dos 27 anos, nós viajamos por quase todo o Brasil, faltam, me parece que 5 estados do norte, que agora, em 2015, a gente vai, com a graça de Deus, fechar todo o Brasil. Então, são muitas viagens, e você imaginar que, às vezes, em algumas semanas, eu preciso pegar 3, 4 aviões, né? E tudo isso gera despesa. Se você perguntar assim, Pedro, de onde é que vem? Não sei não. Eu não sei de onde é que vem, né? Alguns casos eu sei, outros eu já não sei. Então eu digo que tudo é bênção de Deus. Então, assumir a missão e viver dessa misericórdia significa isso, de que essas despesas todas, Deus põe pessoas para assumir, para ajudar. O santuário foi feito lá de forma milagrosa, né? Vocês conhecem muito bem. E até esses livros de Nossa Senhora, que há mais de 15 anos eu decidi não publicá-los mais. Eu disse, não vou publicar mais, né? E Nossa Senhora mandou um padre da Igreja Católica, que durante mais de 7 anos ele assumiu as despesas para fazer esses livros, né? Depois Nossa Senhora mandou outra pessoa, né, para poder ajudar, né? E são coisas de Deus, são coisas de Nossa Senhora. Por isso é que o viver da misericórdia às vezes deixa a gente meio na incerteza. Eu estou sendo sincero. É até grave o que eu estou dizendo aqui agora. Mas peraí, você não confia? Eu confio em Deus, mas às vezes você confiar no ser humano, aí você me diz, meu Deus, o ser humano costuma falhar. E se eu esperar isso não acontecer, né? Até hoje, Deus não deixou falhar, né? Quando alguém falhou, Deus colocou outra pessoa no caminho. Então é isso, Beth. Então, Deus tem os projetos dele, Deus vai escolhendo as pessoas da forma que ele quer para que a gente possa levar as mensagens adiante. É o amor de Nossa Senhora, é a grandiosidade da Virgem Maria de escolher. Não fui eu apenas o escolhido,
Mas eu digo aqui agora para vocês na rádio que vocês também foram escolhidos por Deus para estar aqui, porque o programa Pelos Urgentes estava lá na Bahia, está lá, né? E eu desejaria levar para Maceió. E esse desejo aconteceu. Já vai fazer 16 anos agora em fevereiro, dia 1º de fevereiro. Então, para você ver o que é que Deus faz. Então, Deus foi escolhendo vocês também para ajudar. Deus escolheu a Beth de Brasília para fundar o Exército de Nossa Senhora de Anguera, graças ao trabalho que é feito pelo pessoal do Exército, que hoje se espalhou por vários estados, inclusive está aqui em Maceió. Nós conseguimos levar as mensagens de Nossa Senhora para tantos lugares que eu jamais iria imaginar que fosse um dia estar, né? A partir, por exemplo, do mês de fevereiro, eu começo as viagens assim, com mais ênfase, né? Eu nem esperava estar aqui em Maceió esses dias. Estava em Sergipe a semana passada, ontem preguei aqui em Maceió, e a semana que vem lá pela Bahia, e a partir de fevereiro eu vou partir para outros estados do sul, do centro-oeste, por aí, né? Nossa Senhora vai fazendo a obra dela acontecer. E dia 22 de março nós teremos um encontro aqui em Maceió e logo vai ser divulgado aqui pelo programa Pelos Urgentes, onde é que nós vamos estar. Dia 22 de março é um dia de domingo, né? Eu gostaria de que você que acompanha o programa, você estivesse presente dia 22 de março. Depois, no decorrer dos programas futuros, vocês terão o endereço do local onde vai acontecer. É isso, Elizabeth, muito obrigada, viu, pela sua participação. E você que nos escuta também pode ligar e fazer a pergunta. 4009-0009. E o Pedro falava, né, do encontro de ontem, do encontro que vai ter no dia 22 de março. E do encontro de ontem Nossa Senhora apareceu mais uma vez aqui na nossa cidade de Maceió e ditou para Pedro uma mensagem linda que a Rosângela vai ler agora para a gente e o Pedro vai falar um pouquinho sobre essa mensagem. Queridos filhos, eu vos amo imensamente e peço-vos que em tudo procureis imitar meu Filho Jesus. Conheço vossas necessidades e rogarei ao meu Jesus por vós. Não temais, dai-me vossas mãos. Eu sou a vossa mãe e vim do céu para ajudar-vos. Sede mansos e humildes de coração. Sois preciosos para a realização dos meus planos. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Cuidai da vossa vida espiritual. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Coragem. Quando tudo parecer perdido, a vitória de Deus acontecerá. Vereis a mão poderosa de Deus agir e a paz reinará sobre toda a terra. Avante sem medo, buscai forças nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. O amanhã será melhor para os homens e mulheres de fé. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Caríssimos irmãos e irmãs, a mensagem que Nossa Senhora transmitiu ontem, que acabou de ser lida. Nossa Senhora começa fazendo aquela declaração de amor extraordinária. Eu vos amo imensamente. Aí nos faz lembrar a pergunta de Jesus a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes, né? Porque Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, né? Porque a primeira resposta de Pedro vem no impulso. A segunda, Pedro já vai titubeando, né? A terceira, Pedro começa, imagine, Jesus faz 3 perguntas, as mesmas perguntas, e precisa de uma declaração de amor a Pedro, porque Jesus sabia que também Pedro o negaria 3 vezes. Nossa Senhora começa dizendo, eu vos amo imensamente. Aqui não tem volta. É uma declaração de amor perfeita, verdadeira
que brota de um coração imaculado, de uma mãe que ama, de uma mãe que compreende, de uma mãe que perdoa, que me faz também lembrar, em outras mensagens, ela dizer, eu vos amo como sois. É extraordinário Nossa Senhora dizer isso, eu vos amo como sois. Aí eu fico pensando, como é que eu sou? Eu sou pecador, eu tenho meus defeitos, tenho as qualidades, todos nós temos, mas nós temos os nossos defeitos também. E Nossa Senhora vem do céu para dizer, eu vos amo como sois, né? É como eu dizia há pouco instante, fazendo uma visita para o cônego Rubião, né? Dizer assim, é interessante dizer, como Nossa Senhora trata os filhos, falando, padre, como Nossa Senhora nos ama, como Nossa Senhora, né, age para nos tratar bem quando nós tratamos mal o filho dela. Dizer, qualquer mãe que está aqui agora no estúdio ficaria brava se vê o filho sendo maltratado. E Nossa Senhora vê 7 bilhões de pessoas maltratando Jesus dioturnamente, e ao invés dela chegar brava com a gente, ela vai e diz, eu vos amo como sois, né? Então isso é muito interessante. E ao dizer eu vos amo imensamente, peço-vos que em tudo procureis imitar Jesus. Mas imitar em quê? Imitar nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas ações, no momento de fúria, né? A gente temos os nossos momentos de fúria também. A gente fica chateado com as coisas que a gente vê, né? As injustiças que são praticadas. Eu, por exemplo, fico bravo, né? Quando eu vejo alguma injustiça ser praticada. Às vezes eu fico também chateado quando vejo os católicos, nossos irmãos, que poderiam estender as mãos para obras de Deus, para coisas que... Não, gastam dinheiro com besteira, com coisa... Às vezes precisamos fazer alguma coisa importante para o reino de Deus e as pessoas não ajudam, né? Então isso às vezes me deixa decepcionado. Não é possível, né? Como é que uma pessoa que diz que é de Deus vê uma coisa que é de Deus ali e não tem coragem de estender a mão? Mas isso deixa a gente decepcionado também. Mas em Nossa Senhora, imita Jesus. A gente pode ficar chateado, podemos até viver o nosso momento de raiva, né? Que isso é normal no ser humano. Jesus também teve o seu momento de chateação, vamos dizer assim. Entrou num templo, viu aquela roubalheira e Jesus ficou chateado, pegou chicote e botou todo mundo para fora. Mas Jesus não guardou ódio no coração dele, porque naquele coração não tinha lugar para isso, né? Então no nosso coração não deve ter lugar para o mal, deve ter lugar para o bem. Mesmo que muitas vezes o mal, né, nos cerque e queira nos seduzir para praticarmos o mal contra o nosso semelhante, mas não vale a pena. Se você puder fazer o bem, irmão, faça o bem, mas nunca faça o mal. E você pode conhecer as mensagens de Nossa Senhora visitando o site apelosurgentes.com.br ou então pedroregis.com. Você vai chegar lá no mesmo endereço, tá? E, por fim, Nossa Senhora diz, buscai forças nas palavras de Jesus, do meu Jesus, e na Eucaristia. Está aí o segredo. Como a Rosângela perguntou, aquelas armas que Nossa Senhora dá, né? Confissão, Eucaristia, Santo Rosário, a Sagrada Escritura, consagração ao Imaculado Coração de Nossa Senhora e a fidelidade à Igreja. Quem pegar essas 6 pedrinhas e abraçar, fica tranquilo que o céu lhe espera. É isso aí. É isso aí. E nós sempre encerramos o nosso programa, Pedro, com uma oração. Eu gostaria que hoje você fizesse uma oração pelos nossos ouvintes, pela direção da rádio, por toda a nossa equipe do nosso programa. Por favor, reze por nós nessa noite. Senhor Jesus, derramai vossa graça e vossa bênção sobre cada um de nós aqui no estúdio da Rádio Correio. Abençoai os nossos irmãos que estão nos escutando pelo rádio ou pela internet. Derramai vossa graça e vossa bênção sobre cada um de nós para que possamos saber enfrentar os nossos obstáculos. E vós, Virgem Mãe querida, Senhora da Providência, providenciai tudo aquilo que o nosso coração deseja, sendo da vontade do vosso Filho Jesus, que os céus se abram em bênçãos e graças sobre nós e sobre cada irmão e cada irmã que nos escuta nesse momento. Abençoai a direção desta emissora e cada um dos que aqui trabalham, e nesta noite ficai conosco. Queremos amanhã viver um novo dia na graça do vosso Filho Jesus. Abençoai-nos, portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
E assim encerramos o programa Pelos Urgentes de hoje. Amanhã teremos mais um programa preparado especialmente para você, a partir das 18 horas. Hoje tivemos aqui a participação de toda a equipe do nosso programa e especialmente de Pedro Regis Alves, o vidente de Nossa Senhora de Anguera. Alex, muito obrigada, você que esteve aí na técnica, e a todos vocês que nos escutaram, uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Somos do exército de Nossa Senhora, lutaremos contra o mal. Somos vencedores das vitórias de Maria. Nossa comandante vai à frente, batalhando.